Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic, transmigrado em Pokémon, um fazendeiro gourmet em Paldea. Capítulo 81, O Olho da Tempestade. Às 7 horas da noite, a chuva caía torrencialmente do lado de fora da janela. Naoki ficou na cozinha, tirando o saco de terra rica em elementos especiais que havia comprado no mercado e começou a preparar um prato fortificado especificamente para o Nakli. Atrás dele, a cena era de contentamento e felicidade. Somil estava aninhado no vaso de flores, balançando suavemente enquanto observava tudo ao seu redor com um comportamento relaxado. Alcremie estava correndo alegremente pelo chão de madeira com os 5 Nakli, todos eles fazendo barulhos alegres. Butterfree estava empoleirado em cima de um armário, aproveitando a atmosfera pacífica. Os 3 Sidos estavam amontoados ao lado da cama, mastigando bolinhas de grama sem pressa. Palmi circulava ao redor deles, embora não estivesse claro o que estava fazendo. Coraidon e Ciclizar estavam preguiçosamente deitados no chão, esperando o jantar. Dragonite ficou parado em frente à porta, olhando para a chuva forte, aparentemente perdido em pensamentos. Naoki observou a cena por um momento antes de voltar sua atenção para a comida. O jantar daquela noite estava quase pronto. Ele só precisava terminar de preparar este último prato especial antes que pudessem começar oficialmente a comer. Ele se concentrou intensamente no solo à sua frente, que parecia mais farinha moída finamente do que terra de verdade. Embora se chamasse terra, assemelhava-se à farinha cuidadosamente refinada. Essa farinha lembrou Naoki da técnica culinária de fritar. Depois de um momento de reflexão, ele despejou a terra em um vaso, adicionou uma quantidade adequada de sal grosso e começou a refogar. Embora esses solos pudessem ser comidos diretamente pelos Nakli, sem preparação adequada eles não exibiriam suas propriedades especiais e benéficas. Sempre que pensava nisso, Naoki se sentia mais como um alquimista do que como um cozinheiro, como se estivesse encantando comida em vez de simplesmente prepará-la. Ele balançou a cabeça para clarear os pensamentos. Gradualmente, o sal grosso e a terra se fundiram, e uma leve fragrância salgada começou a emanar do pote. Para os humanos, esse cheiro pode não ser muito atraente, mas para os Nakli, ele tem um efeito altamente sedutor. Os Nakli, que estavam brincando e perseguindo uns aos outros, pararam de repente ao sentir o cheiro. Aproximaram-se avidamente, fazendo seus habituais ruídos de sal, enquanto olhavam para a panela com expectativa. Que cheiro é esse? Cheira tão bem, pareciam dizer. Satisfeito com o prato pronto, Naoki desligou o fogo e transferiu a mistura para uma tigela de comida que ele havia preparado com antecedência. Ao olhar para sua criação, um resumo das propriedades do prato surgiu em sua mente. Terra torrada com salgema, um prato especial feito com solo rico em minerais e oligoelementos misturado com salgema nutritivo. Pode ser apreciado por certos Pokémon. Efeito de cozimento, nível salgado 1, melhora ligeiramente a qualidade do salgema produzido pela Nakli. Efeito especial, fortificação nível 1, aumenta ligeiramente a força física de Nakli. Comentário, um prato muito criativo. Usar métodos de cozimento humano para preparar comida Pokémon é uma excelente escolha. Olhando para o solo frito à sua frente, Naoki ficou surpreso. 2 tipos de efeitos. Para ser sincero, ele não ficou tão surpreso com o primeiro efeito. O que realmente o pegou de surpresa foi o segundo. Fortalecimento do corpo. Naoki não pôde deixar de compará-lo aos bolinhos de grama que seu Sido comia. Esses bolinhos ajudaram seu Sido a aprender movimentos do tipo grama, mas não pareciam oferecer nenhum benefício adicional. Mas agora, os Nakli esperavam ansiosamente, incapazes de conter a excitação. Vendo o entusiasmo deles, Naoki colocou o prato no chão. Os 5 Nakli imediatamente pularam, cercaram a tigela de comida e começaram a comer com gosto. Enquanto Naoki os observava, ele mergulhou em pensamentos profundos. Logo, uma possibilidade surgiu na minha mente. Como é sabido, os Nakli nascem das camadas de salgema no subsolo. Eles deixam rastros de sal por onde passam, o que sugere que grande parte de seus corpos é composta de salgema. Portanto, este prato de solo frito com sal grosso não só melhora a qualidade do sal grosso produzido pelos Nakli, mas também fortalece seus corpos. Ao perceber isso, as dúvidas de Naoki desapareceram. Isso é muito bom, ele pensou. Ele não conseguia deixar de se perguntar que tipo de monstros esses Nakli se tornariam se ele os alimentasse com esse solo especial todos os dias. Afinal, havia o exemplo de seu Sido, que ficou forte graças à dieta de bolinhos de grama. Entusiasmado com as possibilidades, Naoki imediatamente decidiu que assim que o tufão passasse, ele retornaria ao mercado para ver se conseguiria fazer um pedido grande daquele solo. Naoki pensou na cidade onde esse solo foi produzido. Se eu tiver a oportunidade, devo visitá-la. A cidade de Zapapico é famosa por seus ricos recursos minerais. Dizem que a armadura auspiciosa e a armadura maliciosa, que permitem a evolução de Charcadet, foram descobertas nas profundezas das minas de lá. Por isso, a cidade de Anasa passou por uma corrida do ouro, atraindo muitos treinadores que esperavam encontrar esses tesouros raros para ajudar seus Charcadets a evoluir. Infelizmente, a raridade da armadura auspiciosa e maliciosa estava além do que a maioria das pessoas imaginava, e muitos saíram de mãos vazias, sem uma única peça para mostrar seus esforços. Naoki soube disso em um programa chamado Histórias Estranhas de Paldea. Com o jantar pronto, Naoki trouxe a comida para a mesa e chamou todos os Pokémon para começarem a comer. Depois do jantar, o vento e a chuva lá fora ficaram ainda mais fortes. Dragonite não conseguiu evitar sentir uma saudade enquanto observava a tempestade se intensificar. Se eu sair agora, será que consigo aprender um movimento novo como da última vez? Perguntou-se Dragonite.
Com esse pensamento, Dragonite se virou e olhou para Naoki com olhos esperançosos. Naoki estava sentado de pernas cruzadas na cama, separando a lã de seu cido. Apesar de viverem ao ar livre, os cidos não eram nada sujos, nem tinham o cheiro típico de Gogoat. Em vez disso, seu pelo marrom exalava um leve e agradável aroma de grama. Ao ouvir o chamado de Dragonite, Naoki se virou para olhá-lo. Ele entendeu rapidamente o que Dragonite estava pedindo. Depois de pensar um momento, ele disse: "Não é impossível." Os olhos de Dragonite brilharam imediatamente. Um movimento que poderia ser praticado durante um tufão. A primeira coisa que veio à mente de Naoki foi o movimento do tipo voador furacão, que tem um poder de 110. Furacão. Ataca o oponente provocando uma tempestade violenta com chance de confundir o alvo. No jogo, além de sua precisão relativamente baixa, esse movimento quase não tem desvantagens. É extremamente poderoso e pode deixar o oponente confuso. Mas na realidade, as coisas podem ser diferentes. Naoki explicou a ideia geral da mudança para Dragonite. Quer tentar? O tempo lá fora está horrível. Tem certeza de que não quer reconsiderar? Perguntou Naoki. Mas Dragonite balançou a cabeça firmemente, rejeitando a ideia de recuar. Parecia determinado. "Ai", declarou. Os Dragonites não têm medo natural de vento e chuva. É por isso que são conhecidos por resgatar navios em perigo durante tempestades no mar. Todo Dragonite passa por essa provação. De acordo com as histórias contadas na ilha Dragonite, somente aqueles que realmente dominam furacões e tempestades podem se tornar o rei de Dragonite. Vendo a determinação de Dragonite, Naoki não pôde deixar de sorrir. Levantou-se da cama, pronto para acompanhar Dragonite até lá fora. "Ok, vamos lá." Mas Dragonite o deteve, estendendo sua grande pata para empurrar Naoki delicadamente de volta para a cama. "Ai", disse desta vez com um tom sério. Dragonite estava preocupado com a saúde de Naoki, especialmente depois da última vez que ele pegou febre por estar na chuva. Não queria que Naoki ficasse doente de novo, então insistiu em ir sozinho. Compreendendo a preocupação de Dragonite, Naoki estendeu a mão e acariciou carinhosamente sua cabeça. "Isso é realmente tocante", pensou Naoki. Quando este Dragonite chegou ao rancho, seu único objetivo era se tornar mais forte. Mas agora ele havia começado a se adaptar à vida no rancho, a se integrar à família e até a aprender a se importar com ele. "Isso significa que nosso vínculo se aprofundou?" Naoki se perguntou. "Ai?" Dragonite inclinou a cabeça, um pouco confuso com o silêncio de Naoki. Naoki se levantou, deu um tapinha no ombro de Dragonite e disse sério: "Nesse caso, vá em frente. Todos nós estaremos esperando por você aqui no rancho. Tenha cuidado e volte em segurança." Os olhos de Dragonite ardiam de determinação. Antes de partir, Naoki pegou um pedaço de pudim da sorte da geladeira e deu para Dragonite, na esperança de aumentar sua sorte e ajudá-lo a dominar Furacão. Dragonite engoliu o pudim avidamente de uma só vez e saiu para a chuva forte. Virou-se para acenar com a pata para Naoki uma última vez antes de suas pequenas asas começarem a bater suavemente, erguendo-o para o céu. Naoki ficou sob o beiral, observando Dragonite desaparecer no céu tempestuoso. Só depois que sua figura desapareceu completamente de vista ele se virou e retornou ao calor do quarto. Naoki sentou-se no carpete, encostado em um de seus cidos macios, e ligou a TV para passar o tempo. No entanto, devido à tempestade, o sinal da TV estava ruim, e tudo que ele conseguia ver era uma tela cheia de estática. Naoki suspirou. Parecia que assistir TV não era uma opção esta noite. Ele pensou em ir para a cama, mas duvidava que conseguisse dormir facilmente, principalmente porque havia tirado um longo cochilo no início da tarde. Não estava nem um pouco cansado. Eu deveria ter comprado alguns livros na livraria, pensou Naoki com pesar. Sem mais nada para fazer, ele se deitou na cama, sua mente vagando por Dragonite e se ele seria capaz de dominar Furacão durante a tempestade. Antes que ele percebesse, Naoki adormeceu, embalado pelo ruído branco natural do vento e da chuva do lado de fora da janela. Na segunda metade da noite, a tempestade se intensificou. Ventos fortes uivavam e a chuva pesada batia contra a casa. Naoki acordou com o som da tempestade rugindo lá fora. Pelo barulho, ele sabia que o tufão estava passando. O quarto estava escuro como breu, e Naoki inicialmente pensou que Koraidon tivesse apagado as luzes para ele. Ele tateou tentando religá-las, mas quando apertou o interruptor, nada aconteceu. Parece que houve uma queda de energia, murmurou Naoki. Ele encontrou sua lanterna, acendeu-a e olhou ao redor da sala, notando que Dragonite não estava lá. Preocupado, perguntou a Koraidon: "Dragonite ainda não voltou?" Koraidon respondeu com um aceno de sua grande cabeça. Naoki franziu a testa, a preocupação se infiltrando em seus pensamentos. Faz tanto tempo, será que aconteceu alguma coisa? Ah, nossa! Koraidon bocejou preguiçosamente, sem demonstrar nenhum sinal de preocupação. Enquanto isso, a mais de 10 quilômetros de distância, sobre o oceano, Dragonite estava no meio da tempestade. Ele rugia ferozmente, canalizando o ar ao redor de seu corpo para um poderoso ciclone. Implacável, inclinou-se para frente e avançou diretamente em direção ao olho do tufão. O mar azul, normalmente sereno, tornará-se escuro e tumultuado, com ondas enormes rolando pela superfície antes calma. O horizonte quase desaparecera, fundindo o mar e o céu em uma única sombra sinistra. Nuvens escuras cobriram todo o céu, formando uma enorme parede espiral de nuvens impulsionada pelo ciclone. Essa parede de nuvens desceu dos céus em uma queda vertical espetacular, criando uma visão inspiradora, mas assustadora. As nuvens se estendiam infinitamente, bloqueando o sol e mergulhando o mundo abaixo delas em uma escuridão profunda e ininterrupta. Nessa cena apocalíptica, o corpo de Dragonite parecia minúsculo como uma formiga contra o pano de fundo da tempestade colossal. Esta era a enésima vez que ele avançava em direção ao olho do tufão.
Apesar de ser fustigado por ventos fortes e coberto de cicatrizes, a determinação de Dragonite nunca vacilou. Em vez disso, o desafio implacável apenas acendeu o orgulho que havia dentro dele, o orgulho de um Dragonite. Vou vencer essa tempestade, pensou, e chegar ao centro do olho de uma só vez. Com determinação renovada, Dragonite acelerou até sua velocidade máxima e avançou. À medida que se aproximava do coração da tempestade, os ventos se tornavam mais violentos e ferozes. A imensa pressão esmagava o corpo de Dragonite, quase o desequilibrando e o lançando em espiral dezenas de metros para trás. Ai, rugiu Dragonite, batendo as asas furiosamente para se firmar. Imagens de suas lutas passadas e das palavras encorajadoras de Naoki passaram por sua mente. Seus olhos brilhavam com determinação inabalável. Mais uma vez, Dragonite avançou, as palavras de Naoki ecoando em seus ouvidos. Se você quer usar um movimento com sucesso, primeiro precisa entender o poder por trás dele e aprender a controlar a energia. Se não der certo na primeira vez, tente de novo e de novo. Um dia, você vai conseguir. Contanto que você não desista e continue trabalhando duro, um dia, pessoas e Pokémon do mundo todo irão admirá-lo. Dragonite mergulhou na tempestade mais uma vez. À frente, os ventos violentos sopravam novamente em sua direção. Desta vez, a experiência adquirida com inúmeros fracassos orientou suas ações. Se não quero ser rejeitado, preciso agir agora. Dragonite rapidamente se virou para o lado e abriu bem as asas, permitindo que o fluxo de ar passasse sem resistência. Sucesso! Mas antes que pudesse saborear o momento, outra onda de vento atingiu. Sem hesitar, Dragonite ajustou sua postura e avançou novamente. Os ventos sopravam furiosamente por todos os lados, mas Dragonite cerrou os dentes e seguiu em frente. Estou quase lá. Só mais um passo. À medida que o olho da tempestade se aproximava, uma onda de poder sem precedentes irrompeu de dentro de seu corpo. Uma forte energia do tipo voador irradiou de Dragonite, dispersando a última rajada de vento que ameaçava empurrá-lo para trás. Com uma explosão final de velocidade, Dragonite mergulhou no olho da tempestade. No momento em que entrou, todo o caos ao redor cessou. Os ventos uivantes e a chuva torrencial desapareceram, substituídos por um silêncio sinistro e tranquilo. Era como se Dragonite tivesse adentrado outro mundo, repleto de paz e harmonia. Esta foi a primeira vez que Dragonite chegou ao olho do furacão. Correntes suaves de ar giravam em torno de seu corpo, uma prova de seu novo domínio do vento. Dragonite olhou ao redor com admiração e então levantou a cabeça, curioso sobre o que havia acima. Com asas marcadas mas determinadas, ele começou a subir, ansioso para ver o que havia além das nuvens. Quando estava prestes a atingir a camada de nuvens, Dragonite de repente sentiu uma presença misteriosa, como se algo o estivesse observando. Ele se virou abruptamente e viu, à distância, uma figura enorme e escura, uma silhueta semelhante a um dragão nadando no céu, imensa e poderosa. Capítulo 82 – Dança do Dragão. Dragonite nunca havia encontrado um Pokémon como esse antes. A enorme criatura, semelhante a um dragão, tinha um corpo negro como breu adornado com linhas douradas que exalavam uma presença ancestral, quase divina. Seus olhos dourados emitiam uma pressão invisível, fazendo parecer um deus suspenso no alto do cosmos, contemplando o mundo abaixo. Por um momento, o tempo pareceu parar enquanto as duas figuras simplesmente se encaravam em silêncio. Ai! Murmurou Dragonite com uma expressão séria. O misterioso Pokémon não parecia nutrir qualquer hostilidade em relação a ele. Depois do que pareceu uma eternidade, o Pokémon de repente se moveu. Ele torceu seu enorme e afiado corpo negro e ascendeu pelo ar, voando em direção aos pontos mais altos do céu. À medida que se movia, um ciclone invisível irradiava de sua forma, seguido por uma onda de choque massiva que se expandia para fora a uma velocidade inimaginável, com a criatura em seu centro. Num instante, a tempestade que assolava o mar foi dissipada, e o terrível tufão desapareceu como se nunca tivesse existido. Ai! Os olhos de Dragonite se arregalaram de espanto, profundamente chocado com o que acabará de testemunhar. Que poder incrível! O Pokémon sombrio não havia feito nada abertamente agressivo. Apenas havia aliviado a pressão do corpo, e isso por si só foi suficiente para dispersar o feroz tufão. A imagem daquela figura sombria ficou profundamente gravada na mente de Dragonite. Depois de testemunhar a impressionante demonstração de poder do misterioso Pokémon, uma ideia surgiu de repente em Dragonite. Ele lembrou-se do movimento fluido e torcido do corpo do Pokémon e instintivamente começou a imitá-lo, executando uma feroz dança do dragão. Uma onda de energia poderosa irrompeu das profundezas de seu núcleo. Naquele momento, Dragonite sentiu como se cada célula de seu corpo rugisse de excitação. Essa nova energia pareceu impulsionar Dragonite a um estado quase eufórico, preenchendo-o com uma força que ele nunca havia conhecido antes. Depois de alguns momentos, Dragonite gradualmente se acostumou com essa sensação avassaladora. Ele olhou para cima, procurando pelo misterioso Pokémon, mas a criatura havia desaparecido sem deixar vestígios, como se nunca tivesse estado ali. O outro Pokémon havia partido. Agora, sob o tranquilo céu noturno, apenas Dragonite permanecia. Sem a influência do tufão, as ondas do mar gradualmente se acalmaram, e as nuvens espirais que antes conectavam o céu e a terra começaram a se dissipar. As estrelas e a lua reapareceram no céu, sua luz refletindo no mar azul profundo, criando uma cena de tirar o fôlego. Dragonite piscou e então olhou para a lua. A lua está tão linda, pensou Dragonite. Mas agora era a hora de voltar para casa. Na manhã seguinte, o tufão que assolara a noite toda desaparecera repentinamente, e a chuva torrencial cessara. Parecia que o tufão havia deixado a região de Paldea por completo, desaparecendo sem deixar rastros. Uma gota de água límpida pingou do beiral e caiu na grama. Pequenas poças de lama refletiam o céu azul e as nuvens brancas. Hoje era mais um dia ensolarado. Naoki estava sob o beiral, olhando para o horizonte.
Murmurou para si mesmo. Estranho, a previsão do tempo não dizia que esse tufão duraria vários dias? Entretanto, o que mais o preocupava do que a mudança repentina no clima era que Dragonite ainda não havia retornado. Pensando nisso, Naoki se virou e olhou para Koraidon atrás de si. Ele perguntou, Koraidon, você consegue sentir a presença de Dragonite? Ah, nossa! Koraidon bocejou calmamente, balançou a cabeça e então acordou completamente. De repente pareceu notar algo e levantou a cabeça para olhar para frente. Seguindo seu olhar, Naoki viu Dragonite voando em direção a eles à distância. Finalmente está de volta. Naoki não pôde deixar de suspirar de alívio. Mas ao pousar, percebeu que o Dragonite estava coberto de cicatrizes e parecia um tanto exausto. Apesar da aparência desgrenhada, os olhos de Dragonite brilharam ao ver Naoki. Estava claramente muito animado. Ai! Dragonite gritou entusiasmado. Vendo a condição de Dragonite, Naoki não pôde deixar de perguntar. Você passou a noite toda praticando novos movimentos? Dragonite assentiu ansiosamente e então recuou para um pedaço de grama próximo, animado para demonstrar suas novas habilidades para Naoki. Com um poderoso bater de asas, Dragonite conjurou uma tempestade feroz que avançou com uma força impressionante. Naoki ficou surpreso. Furacão? Dragonite assentiu, mas não parou de se exibir. Depois de liberar o furacão, começou a executar uma dança feroz e misteriosa, com movimentos fluidos e poderosos. Naoki ficou ainda mais surpreso. Dança do dragão? Você dominou essa ontem à noite também? Ai! Dragonite confirmou com um aceno orgulhoso. Sentiu uma profunda gratidão pelo Pokémon misterioso que encontrara. Sem essa inspiração, Dragonite talvez não tivesse aprendido esses movimentos poderosos tão rapidamente. Quando Dragonite se lembrou da imagem daquele Pokémon dispersando o tufão com facilidade, ele não pôde deixar de ficar impressionado. Naoki, no entanto, estava mais focado no retorno seguro do Dragonite do que em suas novas habilidades. Certo, o mais importante é que você voltou em segurança. Vamos tomar café da manhã. Você provavelmente não dormiu nada ontem à noite, certo? Depois do café da manhã, vá descansar um pouco. Eu cuido do trabalho do rancho hoje. Os dois entraram, e enquanto Naoki falava, ele se virou para a geladeira para pegar um pouco de leite Gogoat. O tufão havia deixado sua marca, danificando algumas instalações e plantações no rancho, então Naoki sabia que teria um dia agitado pela frente. Dragonite, sentindo o cansaço da provação noturna, primeiro comeu algumas frutas que Naoki havia preparado para restaurar suas forças e depois se dedicou ao café da manhã. Após terminar sua refeição rapidamente, Dragonite retornou à sua Pokébola para recuperar o sono tão necessário. Naoki e Koraidon então correram para a cidade com o leite Gogoat, indo para a casa de Madame Dantes, conforme se lembravam do caminho. Depois de baterem a porta, foram recebidos pela gentil Madame Dantes, de cabelos brancos. Ela abriu a porta, seus olhos procurando por uma figura familiar que não estava ali. Sua preocupação foi imediata. O Dragonite está bem? Perguntou ela com um toque de preocupação na voz. Naoki não pôde deixar de admirar a agudeza da intuição da velha. Ele assentiu e a tranquilizou. Dragonite estava muito cansado depois de enfrentar o tufão ontem à noite. Ele está descansando no rancho agora, então vou entregar o leite hoje. Madame Dantes relaxou visivelmente, soltando um suspiro de alívio. Ela sorriu calorosamente e pegou o leite Gogoat de Naoki. Entre e tome uma xícara de chá, ofereceu. Naoki educadamente tentou recusar. Eu agradeço, mas tenho muito trabalho me esperando no rancho. Só vai levar alguns minutos, insistiu Madame Dantes com um sorriso gentil. Não vai demorar muito. Percebendo a insistência dela, Naoki concordou relutantemente. Agradeceu e a seguiu até a sala de estar, com Koraidon ao seu lado. Madame Dantes guardou o leite Gogoat e desapareceu na cozinha. Poucos minutos depois, voltou com 2 xícaras de chá com vapor subindo da superfície. Ela colocou o chá na mesa e então trouxe um prato de biscoitos, colocando na frente de Koraidon. Este é um chá preto doce feito com folhas de chá cultivadas em abundância em Kitakami. É misturado com leite. Experimente. Capítulo 83. Trabalho de reparo município de Kitakami. Chá preto doce? Naoki percebeu um detalhe importante nas palavras de Madame Dantes. Se ele se lembrava corretamente, o município de Kitakami era um mapa do DLC Pokémon Vermilion. No entanto, na época dele, esse conteúdo ainda não havia sido lançado. Intrigado, Naoki tomou um gole de chá. Uma doçura deliciosa, equilibrada por um leve aroma leitoso, espalhou-se por sua boca. Uau! Este chá preto doce é incrível, pensou Naoki, erguendo as sobrancelhas em agradável surpresa. Percebendo a reação dele, a senhora Dante sorriu. É bom, não é? É uma especialidade da cidade de Kitakami. Você não encontra em nenhum outro lugar. Naoki concordou com a cabeça, saboreando o sabor único. Nesse momento, um homem idoso de cabelos grisalhos e uma tez saudável e rosada, apesar da idade, entrou vindo do quintal. Usava um colete marrom e se portava com um vigor surpreendente. Ao ver os recém-chegados, a senhora Dantes os apresentou. Este é o novo fazendeiro, Naoki, que mencionei antes. Então, virando-se para o homem, ela disse, e este é meu marido, Urai. Ele estava acamado, mas graças ao seu leite Gogoat, ele conseguiu andar novamente. Urai se aproximou e estendeu a mão para Naoki. Olá, Naoki. É a primeira vez que nos encontramos? Muito obrigado. Se tiver um tempinho no futuro, venha nos visitar com frequência. Madame Dantes concordou com a cabeça, acrescentando com um sorriso. Então vou lhe oferecer o melhor chá preto doce. Naoki ficou inicialmente surpreso que o leite do seu cido pudesse ter tamanho efeito medicinal, mas então sorriu e respondeu. Aguardo ansiosamente. Agradeço desde já.
Ele estava genuinamente feliz que os produtos de seu rancho pudessem ajudar outras pessoas. Talvez seja isso que torna os relacionamentos entre as pessoas verdadeiramente significativos, pensou Naoki. Não há fingimento, mentiras ou enganos, apenas sinceridade e gratidão. Depois de terminar o chá, Naoki se despediu dos dois anciãos e retornou ao rancho, sentindo-se revigorado pelo dia. No entanto, as consequências do tufão eram evidentes. A tempestade causou danos consideráveis ao rancho. As plantações nos campos foram destruídas, e uma árvore frutífera que havia crescido cerca de meio metro de altura foi quebrada ao meio, deixando Naoki desanimado. As cercas ao redor do curral onde o Cido vivia foram derrubadas, e o todo foi danificado, com partes do telhado arrancadas pelo vento. Felizmente, Naoki havia transferido o Cido para suas Pokébolas no dia anterior, evitando perdas maiores. Em comparação, o galinheiro, a casa de sal e a casa Pokémon foram construídos de forma robusta e não sofreram danos. Graças à previsão de Naoki em trancar as portas e janelas do galinheiro, as galinhas e os pintinhos que estavam lá dentro passaram a noite em segurança. Enquanto avaliava os danos, Naoki começou a trabalhar no conserto das cercas. Naoki pegou ferramentas na lavanderia e começou a consertar os danos. Ele usou um martelo e pregos para consertar a cerca que havia sido derrubada pelo vento. Então, com a ajuda de Koraidon, eles levantaram o telhado que havia sido arrancado e cuidadosamente o restauraram ao seu estado original. Quando terminaram, já era meio-dia. Naoki ligou a TV e começou a preparar o almoço para todos. Enquanto picava os legumes, ouvia o noticiário ao fundo. A voz do âncora chamou sua atenção. Foi relatado que o tufão Nuia, que originalmente deveria atingir Paldea por 5 dias, desapareceu misteriosamente no início desta manhã. Não sabemos exatamente o que causou isso, mas pode ser uma boa notícia para a região de Paldea. O tufão causou alguns danos ao ecossistema Pokémon em áreas costeiras, e muitos Pokémon selvagens foram afetados. Atualmente, os centros Pokémon em cidades próximas estão tratando esses Pokémon. Ao ouvir a transmissão, a intuição de Naoki lhe disse que algo não estava batendo. Como um tufão pôde simplesmente desaparecer assim, pensou ele. Esse é o poder bruto da natureza. É quase impossível dissipar um tufão sem que alguém ou algo com força absoluta esteja envolvido. Ele se lembrou das cicatrizes no corpo de Dragonite, afiadas, quase como se tivessem sido causadas por uma tempestade poderosa. Dragonite foi ao coração do tufão? Perguntou-se Naoki. Devia haver algo mais naquela história, algo que talvez só Dragonite soubesse. Naoki também se lembrou dos 2 movimentos que Dragonite havia usado anteriormente. Embora aprender a técnica Furacão fizesse sentido, dominar a dança do dragão em tão pouco tempo era incomum. Será que foi porque Dragonite comeu o pudim da sorte antes de partir? Ele refletiu. Determinado a descobrir, Naoki esperou até que Dragonite acordasse. Assim que isso aconteceu, correu e perguntou sobre o tufão. Você foi ao tufão ontem à noite? Perguntou Naoki. Ai. Dragonite assentiu, confirmando que realmente havia se aventurado na tempestade. Faz sentido, pensou Naoki momentaneamente sem palavras. Então, continuou. Você sabe como o tufão desapareceu? Ele explicou que a reportagem havia dito sobre o fim repentino da tempestade. Ao ouvir isso, Dragonite piscou e arregalou os olhos, chocado. Ai! Exclamou como se de repente tivesse percebido algo. O quê? Naoki perguntou, confuso com a reação de Dragonite. Dragonite começou a relatar animadamente sua experiência, gesticulando e fazendo barulhos que Naoki tentava acompanhar. Au, ó, au, ó, au, ó. Naoki de repente sentiu uma barreira quase cômica de comunicação entre ele e Dragonite, como tentar decifrar uma língua antiga sem uma chave. Se eu tivesse aura, murmurou Naoki com pesar, desejando poder entender a fala dos Pokémon com mais clareza. Dragonite começou a cantarolar novamente, tentando ansiosamente relatar sua experiência da noite anterior. Naoki ouviu atentamente, mas teve dificuldade para entender o significado. Ele podia ver o choque, a admiração e a excitação nos olhos de Dragonite e de repente teve uma ideia. Você conheceu outros humanos lá? Humanos? Um treinador, talvez? Que tipo de treinador poderia dissipar um tufão? Perguntou-se Naoki. Um campeão? Talvez até uma figura lendária? Mas Dragonite balançou a cabeça em negação. Ai, insistiu, primeiro balançando a cabeça e depois apontando para si mesmo. Outro Dragonite? Naoki adivinhou, pensando no Dragonite gigante que supostamente estaria no farol de Masaki, na região de Kanto. Mas Dragonite balançou a cabeça novamente. Não é um Dragonite, nem um humano. A mente de Naoki disparou enquanto ele considerava outra possibilidade. Seria outro Pokémon? Ai! Dragonite assentiu entusiasmado. Desta vez, Naoki tinha acertado. Dragonite informou que havia encontrado um Pokémon muito poderoso que não precisava agir. Apenas sua presença já havia sido suficiente para fazer o tufão desaparecer. Um Pokémon. Naoki mergulhou em pensamentos profundos. Um Pokémon capaz de fazer um tufão desaparecer certamente não era comum. Poderia ser um Pokémon lendário? A ideia despertou a curiosidade de Naoki. Ele pensou em vários Pokémon associados ao vento, às correntes oceânicas e aos ciclones. Poderia ter sido Lugia ou Rayquaza? Perguntou-se Naoki. Ele descreveu a aparência de ambos os Pokémon para o Dragonite. Quando Naoki descreveu Lugia, Dragonite não demonstrou nenhuma reação. Mas quando mencionou Rayquaza, os olhos de Dragonite brilharam e ele assentiu repetidamente. É isso aí. Mas as cores não combinam, pensou Naoki. Dragonite franziu a testa visivelmente em conflito. Olhou ao redor e apontou sua pata gordinha para as botas de couro preto de Naoki. Ai! Exclamou Dragonite. Era esta cor. Os olhos de Naoki se arregalaram ao perceber. Rayquaza negro. Ele não conseguiu evitar ficar boquiaberto de espanto. Capítulo 84. A aspiração de Dragonite.
Rayquaza Negro é um dos Pokémon lendários apresentados no filme O Opa e a Fúria das Eras. No filme, ele realizou feitos sem precedentes de lutar contra outros 7 Pokémon lendários ao mesmo tempo, demonstrando uma força muito superior à de um Rayquaza comum. Naoki ficou surpreso com o aparecimento de um Pokémon tão poderoso na região de Paldea. Embora não tivesse certeza se era o mesmo Rayquaza do filme, a mera possibilidade já o deixava boquiaberto. De acordo com a descrição de Dragonite, o súbito desaparecimento do tufão estava intimamente ligado a este Rayquaza. Isso fez Naoki se lembrar da habilidade única de Rayquaza, a trava de ar. Quando o Rayquaza aparece, todos os efeitos climáticos são anulados. A ideia de que este Rayquaza poderia dispersar um tufão devastador simplesmente aparecendo e usando sua habilidade era uma prova de seu status lendário. Este é realmente o dragão dos céus, pensou Naoki, maravilhado com o poder de Rayquaza. Seus pensamentos então se voltaram para o pudim da sorte que ele dera a Dragonite antes de ele partir. Naoki especulou, então Dragonite deve ter comido o pudim da sorte e por pura sorte encontrado o Rayquaza no céu. E depois de testemunhar a incrível demonstração de poder de Rayquaza, Dragonite foi capaz de aprender a dança do dragão. A percepção trouxe uma pontada de arrependimento ao coração de Naoki. Se eu tivesse ido com Dragonite ontem, ele pensou com tristeza. Ele nunca tinha visto um Rayquaza de verdade, muito menos um brilhante. Sua raridade era indescritível, e a maioria das pessoas jamais teria a chance de ver um Rayquaza em vida. Mas Naoki perdeu essa oportunidade. Ele não conseguiu evitar sentir uma pontada de decepção. Vendo a expressão de Naoki, Dragonite soltou um grito confuso. Ai! Naoki se livrou do arrependimento e em vez disso decidiu encorajar Dragonite. Dragonite, lembre-se da aparência daquele Pokémon. Defina-o como sua meta e continue se esforçando. Ao ouvir isso, os olhos de Dragonite se encheram de determinação. Ai, respondeu com vigor renovado. Um dia no futuro, serei capaz de atingir o mesmo nível de poder daquele Rayquaza, forte o suficiente para acabar com um tufão com apenas um movimento? Na mente de Dragonite, a imagem de si mesmo como o Dragonite mais poderoso começou a tomar forma. Ele imaginou retornar à Ilha Dragonite, onde os outros Dragonites o olhariam com choque e admiração. Só esse pensamento o encheu de entusiasmo. Mas então Dragonite percebeu algo. Já fazia tempo que ele não pensava em seu Dragonite favorito da ilha. A vida no rancho tinha sido agitada e gratificante. Durante esse tempo, Dragonite não só ficou mais forte e aprendeu muitos movimentos novos, como também fez muitos amigos. Havia Coraidon, Ciclizar, Alcremie e Butterfree. Em comparação, Dragonite de repente percebeu que a ideia de retornar à sua antiga vida na ilha Dragonite não era mais tão atraente. Agora, ele havia encontrado um novo objetivo na vida. Ele queria continuar treinando duro para se tornar como aquele Pokémon misterioso que havia encontrado, aquele com o poder de comandar os céus e as tempestades. Um dia, cobriria o mundo inteiro com sua chuva e tempestade. O coração de Dragonite se encheu de espírito de luta. Sem hesitar, ele se virou e voou para um espaço aberto no pasto para praticar os novos movimentos que havia aprendido. Naoki observou Dragonite, subitamente energizado, começar seu treinamento. Ele não pôde deixar de se sentir intrigado. O que está acontecendo? Ele se perguntou. Eu nem o incentivei dessa vez, então por que o Dragonite está treinando tão intensamente sozinho? Ele ficou parado observando as ações de Dragonite. Estava praticando Furacão. Na realidade, Furacão não era apenas um movimento simples, era um ataque de grande escala com área de efeito. Sua área de impacto era vasta, dificultando a esquiva dos Pokémon oponentes, especialmente em um campo de batalha padrão. Dragonite praticava incansavelmente e enquanto Naoki observava, começou a pensar em todos os movimentos que Dragonite conhecia até então. De repente, uma ideia interessante lhe veio à mente. E se combinasse a dança da chuva, o trovão e o furacão? Esses 3 movimentos podem criar condições climáticas extremas e tempestuosas, que podem ser usadas para atrapalhar o oponente. Dragonite, sendo um Pokémon naturalmente adaptado a tempestades, seria capaz de se mover livremente nessas condições, ignorando o caos que criava. Se o oponente não fosse especialmente treinado para lidar com esse ambiente, ele provavelmente ficaria desorganizado. E naquele momento, Dragonite poderia usar o trovão para desferir um golpe devastador. Em teoria, essa estratégia parecia totalmente viável. Entretanto, Naoki percebeu que Dragonite ainda não havia aprendido trovão. Ele só conseguia usar dança da chuva e furacão. Mas mesmo assim foi uma base sólida para construir. Empolgado com o potencial, Naoki imediatamente compartilhou seus pensamentos com Dragonite, explicando como a combinação desses movimentos poderia ser usada em batalha. Depois de ouvir a explicação de Naoki, Dragonite pareceu confuso no início, mas então seus olhos brilharam quando ele finalmente entendeu o que Naoki estava sugerindo. Ai! Exclamou ansioso para testar a estratégia. Quer tentar? Perguntou Naoki. Dragonite assentiu entusiasticamente. Tudo começou usando dança da chuva. Logo, nuvens escuras se formaram no céu, formando um pequeno aglomerado acima de Dragonite, e uma chuva suave começou a cair. Ai! Dragonite se virou para Naoki, perguntando se era só isso. Naoki olhou para o céu e balançou a cabeça. Não, a magnitude desta chuva é muito pequena. Está mais para uma garoa do que para um aguaceiro. Ao ouvir isso, Dragonite não desanimou. Concentrou-se ainda mais, combinando a experiência adquirida com a dança da chuva e as vezes em que regar as plantas ao redor do rancho. Concentrando-se intensamente, tentou novamente. As nuvens escuras no céu ficaram ainda mais escuras, e a garoa leve se transformou em uma chuva mais consistente com gotas maiores. Mas ainda não era a chuva forte que eles esperavam. Dragonite olhou para Naoki em busca de feedback, mas novamente Naoki balançou a cabeça. Ao ver isso, Dragonite soltou um pequeno suspiro, sentindo-se um pouco desanimado. Mas rapidamente se livrou da sensação e se animou novamente.
Como ainda não conseguia atingir o efeito desejado, resolveu continuar praticando a dança da chuva até conseguir. Dragonite estabeleceu uma pequena meta: usar a dança da chuva 10.000 vezes. Com a prática constante, ele aumentaria sua proficiência no movimento. Nesse momento, Dragonite lembrou-se de que o solo não havia sido regado naquele dia. Voou em direção à terra cultivada, preparando-se para invocar chuva. Ao ver isso, Naoki gritou rapidamente: não, não, não. Choveu ontem à noite. Não precisa regar agora. Se fizer isso, as plantações no campo podem ficar inundadas. Ai! Dragonite fez uma pausa, olhando para a terra cultivada. De repente percebeu que a terra cultivada era um pouco pequena demais para toda a prática que queria fazer. Seria ótimo se Naoki pudesse cultivar mais, pensou Dragonite. Assim, poderia praticar a dança da chuva com mais frequência. Dragonite lamentou que a terra cultivada não fosse grande o suficiente, esperando que Naoki considerasse expandi-la para que pudesse ter mais espaço para praticar. Naoki ficou momentaneamente perdido sem saber se ria ou chorava. Então, Dragonite é um tipo um pouco direto e prático, pensou Naoki, achando a descoberta cativante e divertida. Tão bobo, mas tão fofo. Ele estendeu a mão e deu um tapinha no ombro de Dragonite, tranquilizando-o. Isso não é algo que se possa apressar. Não é um objetivo que se alcance da noite para o dia, então não se preocupe. Não tenha pressa. Você tem bastante tempo para praticar, então seja paciente. Pokémon do tipo dragão são conhecidos por sua longevidade, com vidas que podem se estender por centenas ou até milhares de anos. Naoki pensou no Dragonite do anime Pokémon que viveu por um tempo incrivelmente longo, observando várias gerações de treinadores. Este Dragonite em particular residia no Santuário dos Dragões em cidade de Blackthor, na região de Johto, como Pokémon do antigo líder de ginásio de Blackthor. O antigo líder de ginásio dedicou sua vida a proteger o Santuário dos Dragões, e quando faleceu, o Dragonite herdou seu testamento, continuando a proteger o santuário e a guardá-lo até hoje. Dragonite tem bastante tempo, Naoki refletiu, e com esse tempo ele se tornará tão forte quanto sonha ser. Capítulo 85. Fortunas lácteas e sonhos de mel. Depois de se acomodarem em Dragonite, já eram 5 horas da tarde. Devido ao mau tempo, as estradas estavam afetadas, fazendo com que Zack chegasse um pouco mais tarde do que o habitual. Ele dirigiu seu caminhão até o rancho, saiu e cumprimentou Naoki. Tem alguma coisa para vender hoje? Leite Gogoate e cogumelos, respondeu Naoki, ordenando que Koraidon ajudasse a tirar o balde de leite Gogoate. Zack se adiantou para pesar o leite e entregou o pagamento a Naoki com um sorriso. Seu leite Gogoate é muito popular na cidade. Muitas pessoas têm me perguntado onde eu compro. Dizem que depois de bebê-lo, se sentem energizadas e o cansaço desaparece. Parece ser um pouco diferente do leite Gogoate comum. Naoki ergueu ligeiramente as sobrancelhas. Ele próprio bebia leite Gogoate há muito tempo e não notara nada de especial nele. Será que o leite produzido pelo meu cido tem alguma propriedade mágica que eu desconhecia? Perguntou-se Naoki. Aliviar a fadiga e restaurar a força física, efeitos semelhantes ao leite de Momo produzido por Milton, conhecido por ajudar na recuperação dos Pokémon. Mas parecia que o leite do seu cido superava até mesmo isso. Zack continuou. Como o leite Gogoate é tão popular e de altíssima qualidade, decidimos classificá-lo como leite Gogoate Premium e o compraremos por um preço mais alto. Aqui está o preço do leite de hoje. Naoki aceitou o dinheiro e depois de contá-lo, pareceu surpreso. Tanto? O preço aumentou de 600 Pokédólares por garrafa para 800 Pokédólares, um aumento de 200 Pokédólares. Zack sorriu. Seus efeitos e os nutrientes que contém valem o preço. Tudo bem, disse Naoki, satisfeito com a inesperada dádiva. O que poderia ser melhor do que ganhar mais dinheiro? Quando Zack estava prestes a sair, voltou-se para Naoki e acrescentou. Este leite Gogoate virou uma especialidade do rancho Naoki. As pessoas da cidade sabem que este leite Gogoate mágico vem daqui. Estamos planejando transportar o excedente para outras cidades para vender. Acredito que em breve mais pessoas virão aqui especificamente para comprar o seu leite Gogoate. Estou ansioso por isso, disse Naoki com um sorriso ao se despedir de Zack. Depois, Naoki retornou à cabana e registrou cuidadosamente a renda do dia em seu livro de contas. No verso, rabiscou uma imagem simples, em formato de uma garrafa de leite Gogoate e escreveu algumas palavras curtas ao lado. Nova especialidade do rancho Naoki. Naoki expirou enquanto se recostava na cadeira contando seus fundos atuais. O aumento no preço de venda do leite Gogoate trouxe alguma renda extra. Bem, agora que economizei dinheiro suficiente para um Milton, posso ir à cidade e comprar um amanhã, pensou Naoki, fazendo planos para o dia seguinte. Ele também pensou em visitar o mercado para ver se havia algum chá preto doce à venda. O chá com seu sabor adocicado, aroma forte e sabor único, o havia realmente atraído. Ele planejava comprar uma lata para saborear. Com seus planos para o dia seguinte em mente, Naoki começou a preparar o jantar para todos. Como a grama lá fora ainda estava molhada da chuva recente, vários Pokémon não gostaram da umidade e ficaram dentro de casa o dia todo. Depois do jantar, era hora de relaxar e dormir. Naoki se acomodou em sua cama recém-comprada, segurando Palmi, e assistiu à TV. O noticiário cobria as atividades dos calouros da Academia Naranja. Naquela época, o diretor da Academia Naranja ainda não era Clavel, mas as atividades dos calouros pareciam inalteradas em relação às do jogo. O tema continuava sendo a caça ao tesouro, com os alunos viajando pela região de Paldia em busca de seus próprios tesouros. Seja desafiando ginásios ou encontrando novos Pokémon. Observando os alunos na tela, vestidos com seus uniformes escolares e montados em vários Pokémon enquanto saíam da escola, Naoki pensou. Parece que a caça ao tesouro ainda é uma tradição na Academia Naranja, mas essas atividades não lhe diziam respeito diretamente.
Com um dia cheio pela frente, Naoki bocejou, desligou a TV e deitou-se para dormir. A noite passou tranquilamente e na manhã seguinte, o céu estava claro. Naoki se levantou, terminou suas tarefas matinais no rancho, pegou seu dinheiro e foi até a cidade no ciclizar. Quando ele chegou ao seu destino, o Rancho Feliz tinha acabado de abrir. Ao chegar ao Rancho Feliz, Naoki viu Raquel limpando a porta. Ao vê-lo, ela exclamou surpresa: Senhor Naoki, o senhor acordou tão cedo. Não é tão cedo, são quase 8h30, respondeu Naoki com um sorriso. Raquel, um pouco envergonhada com a reação dela, mudou rapidamente de assunto. Senhor Naoki, o senhor veio comprar um Milton hoje? Como você sabia? Perguntou Naoki genuinamente surpreso. Raquel riu e explicou: o vovô me contou. Ele disse que em alguns dias você viria comprar um Milton. O vovô está alimentando o Pokémon no quintal agora. Você pode encontrá-lo lá. Naoki assentiu, agradeceu a Raquel e foi até os fundos. Lá, encontrou o velho alimentando um grupo de tauros em um campo gramado. No entanto, esses tauros eram diferentes daqueles dos quais Naoki se lembrava. Eram negros, a forma dos tauros da região de Paldia. Curiosamente, mesmo entre esses tauros, havia 3 formas distintas. Naoki os observou atentamente, identificando as diferenças. O tipo lutador para atributos puramente lutadores, o tipo fogo para atributos lutadores e fogo, e o tipo água para atributos lutadores e água. Naquele momento, o velho que alimentava os tauros notou Naoki. Sorriu calorosamente e o cumprimentou. Bom dia. Bom dia. Naoki respondeu enquanto caminhava para frente, seu olhar ainda fixo no grupo de tauros. Percebendo o interesse de Naoki, o velho explicou: esses tauros são recém-chegados ao rancho. Como os Miltons eram muito longe para transportar e a rota marítima era insegura, decidi tentar chocar os ovos eu mesmo. Então é por isso, percebeu Naoki. Não é de se espantar que de repente houvesse tantos tauros ali. Sem um Milton macho, os únicos Pokémon compatíveis para a reprodução são os tauros, que muitos criadores usam para produzir ovos com Milton. Naoki entendeu isso muito bem. O velho então perguntou: você está aqui para comprar um Milton? Naoki assentiu. Sim, estou. O velho interrompeu o trabalho, virou-se para Naoki e disse: então venha comigo. Esses Miltons são bem animados. Vamos ver qual você gostaria de levar para o seu rancho. Naoki seguiu o velho até a área onde os Milton eram mantidos. Enquanto isso, na montanha de trás, o bebê Teddiursa acordava de sua soneca em sua caverna. Abriu os olhos meio grogue, ainda meio adormecido e perdido no sonho que estivera tendo. No sonho, ele estava cercado por enormes pudins de mel, imponentes como montanhas. Teddiursa pulava de um para o outro dando mordidas e lambendo o doce mel. O gosto do pudim de mel persistiu mesmo depois de acordar, e Teddiursa engoliu um pouco de saliva ao se lembrar. Eu quero comer mais. Teddiursa sentou-se, percebendo que a chuva havia parado. Lembrando-se do que o humano lhe dissera, pegou uma pedra que havia encontrado enquanto vagava no dia anterior e decidiu ir até a fazenda trocá-la por mais mel. Foi isso que o humano me disse para fazer, pensou com determinação, partindo em direção ao rancho. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 86, Milton. No Rancho Feliz, sob a orientação do velho, Naoki chegou a uma área cercada por cercas de madeira. Foi lá que ele finalmente avistou o Milton. Os Milton estavam sentados na grama viçosa, mastigando tranquilamente a vegetação abaixo deles. Seus corpos eram fortes e robustos, um testemunho de sua boa saúde. O velho sorriu e disse: estes são os Milton. Apesar da terrível provação pela qual passaram, estão bem, ainda comendo e dormindo como se nada tivesse acontecido. Naoki assentiu, lembrando-se do incidente do cargueiro perdendo o contato que o velho havia mencionado antes. O velho abriu o pequeno portão na cerca, conduzindo Naoki para dentro do cercado. Enquanto caminhavam, ele continuou: há 10 Miltons aqui. Cada um é muito saudável e produz bastante leite fresco. A propósito, você ainda não plantou grama no seu rancho, plantou? A grama é um tipo especial de alimento que cresce na primavera, verão e outono, especialmente para animais domesticados e Pokémon. Ao contrário da grama comum, esse tipo foi cultivado especialmente para fornecer nutrição ideal para a maioria dos Pokémon herbívoros. Naoki assentiu honestamente: ainda não tive tempo de comprar nenhum. Tudo bem, você pode alimentar Milton com ração comum, explicou o velho. Mas os Milton preferem capim fresco a feno. Quanto melhor e mais fértil for o capim, mais perfumado e delicioso será o leite que eles produzem. Ao contrário do leite Gogoat, o sabor do leite fresco de Milton muda com as estações. Mudanças com as estações? Naoki ergueu uma sobrancelha, intrigado. É incrível, não é? Riu o velho. Dizem que devido à influência do ambiente e da temperatura, a grama cultivada em diferentes estações varia. Quando os Miltons comem essa grama, absorvem seus nutrientes e produzem leite fresco com sabores diferentes. Naoki, que não sabia muito sobre isso, perguntou curioso: há uma grande diferença no sabor? O velho respondeu: não é uma grande diferença. Ainda é leite, mas a textura e o sabor podem mudar um pouco. Por exemplo, em algumas estações, o leite tem um sabor doce e suave, enquanto em outras, torna-se rico e cremoso. O leite produzido nesta estação é do primeiro tipo, doce e delicioso. Naoki assentiu, sua compreensão de Milton aumentando à medida que se aproximavam do grupo. O Milton os notou e olhou com curiosidade. Crianças, este é o dono do rancho Naoki. Aqui ao lado, o velho apresentou Naoki ao Milton. Então, com um sorriso, acrescentou: ele é alguém que cuida muito bem de Pokémon. Aqueles que voltarem com ele terão muita sorte. Naoki piscou, sentindo-se um pouco estranho com as palavras do velho. No entanto, descobriu-se que era exatamente isso que os Miltons queriam ouvir. Eles imediatamente voltaram sua atenção para Naoki, observando com interesse. Naoki ficou ali sorrindo, permitindo que o Milton o avaliasse. Depois de um tempo, vários Milton demonstraram interesse. Milo. Ao ver suas reações, o velho sorriu e disse: tudo bem, vão em frente e escolham um.
Ouvindo o encorajamento do velho, Naoki assentiu e deu um passo à frente para observar cada Milton atentamente. Os olhos do Milton acompanhavam seus movimentos, cheios de expectativa. Naoki de repente sentiu como se estivesse escolhendo um Pokémon inicial, um pensamento que o fez rir. Balançando a cabeça para clarear a ideia, concentrou-se em fazer contato com o Milton à sua frente. Olá, Milton. Naoki cumprimentou. Milo, respondeu Milton alegremente, ficando de pé com suas duas orelhas pretas balançando para frente e para trás, parecendo muito adorável. Naoki pensou consigo mesmo, muito mais fofo do que eu esperava. Milton são conhecidos por serem Pokémon gentis e dóceis, pouco propensos a brigas. Com isso em mente, Naoki tomou sua decisão. Ele apontou para o Milton que havia respondido e disse ao velho, eu fico com este. Não importava qual ele escolhesse, pois ele planejava voltar para buscar os outros quando tivesse economizado dinheiro suficiente. Certo, concordou o velho, assentindo gentilmente. Ele entregou a Naoki a Pokébola pertencente àquele Milton. Esta é a Pokébola dele. Confio em você para cuidar bem dela de agora em diante. Eu vou, prometeu Naoki, pegando a Pokébola. De repente, ele sentiu que a troca não era uma transação típica, parecia mais uma adoção, uma transferência de cuidado. Naoki sorriu para o Milton e disse, por favor, cuide de mim no futuro, Milton. Milo, respondeu Milton antes de ser recolhido para sua Pokébola com um flash de luz branca. Naoki pagou o dinheiro, percebendo que seu saldo havia caído novamente para 4 dígitos. Ele se despediu do velho e então foi até a cidade comprar algumas necessidades diárias, ração e sementes de grama para Milton, solo especial para fortalecer o Nacli e alguns pacotes de chá preto doce. Naoki não ficou na cidade por muito tempo. Depois de comprar tudo o que precisava, voltou para o rancho em sua Ciclizar. Ao chegar, ele viu Koraidon esperando do lado de fora. Naoki entregou as sacolas, pedindo a Koraidon que as ajudasse a carregá-las de volta para casa enquanto ele se dirigia à casa Pokémon. Empurrando a porta, Naoki olhou ao redor da casa Pokémon há muito tempo desativada. Era um espaço simples, mas funcional. Coxos e bacias de água vazios, divisórias de madeira, uma área de alimentação conectada ao silo e uma camada de feno macio cobrindo o chão onde Milton dormia. Saiam! Naoki gritou segurando a Pokébola de Milton. Naoki jogou a Pokébola e com um clarão de luz branca, Milton apareceu na casa Pokémon. Milton olhou ao redor com curiosidade, absorvendo o novo ambiente e começando a se familiarizar com ele. Naoki sorriu e disse, esta é sua nova casa. O que você acha? Milo. Milton olhou ao redor para o quarto limpo, arrumado e iluminado e respondeu alegremente Milo. Vendo a satisfação de Milton, Naoki soltou um suspiro de alívio. Em seguida, ele abriu as portas e janelas da casa Pokémon e conduziu Milton para o espaço aberto do lado de fora. Apontando para a área, explicou, este é o meu pasto. Em breve, plantarei grama bem em frente ao portão. Ele sabia que sementes de forragem não exigiam muita preparação ou preparo especial, o que as tornava mais fáceis de plantar do que as culturas agrícolas. Tudo o que ele precisava fazer era espalhar as sementes no chão e esperar que as gramíneas resistentes crescessem por conta própria. Seu ciclo e ritmo de crescimento eram muito superiores aos das culturas comuns. Naoki imediatamente pegou o saco de sementes de grama e começou a espalhá-las pelo espaço aberto. Depois de acomodar Milton em seu novo lar, Naoki retornou à cabana com a sensação de dever cumprido. O processo de criação de Milton estava finalmente prestes a começar oficialmente. Terminado o trabalho diário no rancho, Naoki preparou uma xícara de chá preto doce, colocou sua cadeira de balanço sob o beiral e sentou-se para relaxar. Bebericando seu chá, ele contemplou seu rancho em constante desenvolvimento. Sua mente divagava sobre o progresso que havia feito Ciclizar, Koraidon, Butterfree, Nacli, Cido, Alcremie, Somil, Palmi, Dragonite, Combei e agora Milton. A casa de sal, a casa Pokémon e a casa das galinhas estavam todas em ordem, e a terra cultivada e bem cuidada estava repleta de plantações. Refletindo sobre a transformação desde que chegou, Naoki não pôde deixar de suspirar de contentamento. Nesse momento, com o canto do olho, ele notou uma pequena figura correndo em direção ao pasto. Virando a cabeça, Naoki viu o bebê Teddiursa correndo ansiosamente em sua direção. Levantando as sobrancelhas levemente, Naoki lembrou-se da última vez que Teddiursa visitou e comeu o pudim da sorte antes de deixar o rancho. Será que desta vez ele captou alguma coisa boa? Pensou ele. Quando Teddiursa chegou até ele, Naoki perguntou, você está aqui para trocar alguma coisa? Teddiursa assentiu ansiosamente. Ele estendeu sua pequena pata de urso e a abriu, revelando uma pequena pedra marrom que parecia bastante comum. Naoki inclinou a cabeça curioso. A pedra não parecia ter nada de especial à primeira vista. Gentilmente, ele a tirou da pata de Teddiursa. O que é isto? Perguntou-se Naoki, examinando a pedra. Não parecia uma pedra da evolução, nem se assemelhava a uma pedra dura ou a qualquer outro item familiar. Ele estava intrigado, inseguro quanto ao significado da pedra. Naoki notou que a pedra estava quente ao toque. Ele não tinha certeza se era devido ao calor do corpo de Teddiursa ou se a pedra em si era naturalmente quente. Você pegou isso? Perguntou Naoki, curioso sobre a origem da pedra. Teddiursa assentiu entusiasticamente, com os olhos cheios de esperança. Naoki não pôde deixar de sorrir ao ver a expressão ansiosa de Teddiursa. Ele percebeu que o pequeno Pokémon estava se perguntando se a pedra poderia ser trocada por outro delicioso pudim de mel. Espere aí, disse Naoki, levantando-se para pegar um pudim na geladeira. Ao fazer isso, perguntou, você não foi a nenhuma outra fazenda roubar mel nesses últimos dias, foi? Teddiursa balançou a cabeça vigorosamente com uma expressão de sinceridade no rosto. Que bom, disse Naoki, entregando o pudim. Lembre-se, roubar é errado. Você pode se safar agora porque é pequeno e fofo, mas e quando crescer e se tornar um ursaring? Fingir que é fofo pode não funcionar tão bem. Teddiursa devorou o pudim de uma só vez, mas as palavras de Naoki o fizeram parar e pensar profundamente.
Naoki viu isso e sentiu uma sensação de realização. Se Teddiursa puder reconhecer seus erros e corrigi-los, todos os meus esforços não serão em vão, pensou. Se eu fosse você, continuou Naoki, eu encontraria uma maneira de me desculpar com os fazendeiros de quem você roubou o mel. Naoki então deu um pequeno frasco de mel para Teddiursa. Aqui, já que tem sido difícil encontrar comida na chuva, considere isso um presente meu. Teddiursa pegou o mel com a pata, uma expressão tocada se espalhando pelo rosto. Murmurou agradecido. Naoki fez um gesto de desdém enquanto se reclinava na cadeira de balanço. Acho que qualquer outra pessoa faria o mesmo. Agora volte. Com sua missão cumprida, Teddiursa deixou o rancho feliz, refletindo sobre os eventos dos últimos dias enquanto retornava para sua caverna. Enquanto isso, Naoki examinou a pedra quente novamente, tentando descobrir o que era. Após um momento de contemplação, ele formulou uma vaga hipótese. Será que é um fragmento de meteorito? Ele se perguntou. Considerando que Rayquaza havia aparecido recentemente e dispersado o tufão, ele não pôde deixar de especular mais. Será que é uma das sobras de comida de Rayquaza? O pensamento o arrepiou, mas ele rapidamente se lembrou de que a pedra provavelmente tinha pouca utilidade prática. Talvez fosse apenas um item de coleção. Naoki casualmente jogou a pedra em uma gaveta junto com a pedra da imutabilidade que Teddiursa havia trazido anteriormente. Mais tarde naquela noite, antes de dormir, Naoki decidiu preparar uma tigela de mingau de leite com trufas negras. Este prato era conhecido por aprimorar a qualidade do leite produzido pelos Pokémon ao seu potencial máximo. Foi por causa desse mingau que o leite de Cido sofreu uma mutação, ganhando alguns efeitos adicionais. Curioso para ver que efeito isso teria em Milton, Naoki levou o mingau para a casa Pokémon. Quando ele abriu a porta, viu Milton sentado em um palheiro, parecendo bastante solitário. Naoki ficou um pouco surpreso. O que houve? Milo. Milton respondeu com uma expressão sombria. Deixe-me adivinhar, disse Naoki gentilmente. Você está com saudades dos seus amigos Milton? Milton assentiu. Milo. Naoki entendeu. Embora Milton estivesse feliz em chegar a um novo rancho, agora se sentia solitário por ser o único da sua espécie ali. Depois de pensar um pouco, Naoki o tranquilizou. Me dê mais um tempinho. Assim que eu juntar dinheiro suficiente, trarei o outro Milton para cá também. Milton olhou para Naoki, um sorriso retornando lentamente ao seu rosto enquanto dizia alegremente Milo. Naoki sorriu de volta e colocou o mingau de leite na frente de Milton. Aqui, experimente isso. É algo especial. Milton devorou o mingau com avidez. Ao terminar, um pensamento pareceu lhe ocorrer. Milo, está sem dinheiro? Naoki ergueu uma sobrancelha surpreso com a pergunta. Milton exibiu orgulhosamente suas tetas e disse com entusiasmo, Milo, o leite que eu produzo pode ser vendido por muito dinheiro. Enquanto estava na fazenda, Milton frequentemente observava como os fazendeiros ajudavam outros Miltons, ordenhando-os e vendendo leite por dinheiro. Era algo que Milton passou a ver como parte natural da vida na fazenda. Para Milton, ser ordenhada era, na verdade, bastante relaxante. Devido à grande quantidade de leite que produziam, Milton se sentia desconfortável se o leite não fosse extraído diariamente. Então, além de bebê-lo, geralmente contavam com a ajuda de humanos na ordenha. Tendo visto e ouvido isso tantas vezes, Milton sabia que seu leite poderia ser trocado por dinheiro, e essa ideia claramente havia criado raízes. Naoki ficou inicialmente um pouco confuso com as ações de Milton, mas, enquanto observava, a compreensão lhe veio à mente. Quer que eu te ajude com a ordenha? Perguntou. Milo. Milton assentiu ansiosamente, confirmando o palpite de Naoki. A intenção da Milton era clara. Ela queria que Naoki a ajudasse a produzir e vender leite para que pudessem ganhar mais dinheiro, o suficiente para trazer os outros Milton para o rancho. Capítulo 87. Um dia de surpresas no rancho. Naoki ficou parado ali, um tanto sem palavras, processando a situação. Era a primeira vez que ele encontrava um Pokémon que pedia ativamente para ser ordenhado. Mas como já era tarde, Naoki decidiu começar a ordenha na manhã seguinte. Depois de acalmar Milton e se certificar de que estava confortável, Naoki voltou para casa para descansar um pouco. Na manhã seguinte, Naoki chegou à casa Pokémon carregando um balde de leite que ele havia preparado com antecedência. Milton já estava acordado, mastigando algumas frutas em cima do palheiro. Assim que avistou Naoki, levantou-se ansioso, pronto para a ação. Milton cumprimentou, claramente animado para começar. Naoki riu baixinho, impressionado com a prontidão de Milton. Você é muito habilidoso nisso, pensou consigo mesmo. Ele decidiu começar a trabalhar imediatamente. Colocou o balde de leite embaixo do Milton. Com um aperto suave, um leite espesso e cremoso começou a escorrer, enchendo o ar com um aroma rico e doce. Naoki imediatamente percebeu que o aroma era mais doce e intenso do que o do leite Momo que ele havia comprado na cidade. Ele olhou para o leite no balde, e informações sobre ele surgiram em sua mente. Leite primeira qualidade, leite da mais alta qualidade e valor nutricional. Extremamente benéfico ao organismo quando consumido. Também pode ser usado para fazer queijo, manteiga e outros alimentos de primeira qualidade. À primeira vista, parecia semelhante ao leite Gogoat de primeira qualidade do seu Cido, mas o aroma e o sabor tinham qualidades próprias e distintas. Se este leite tem as mesmas propriedades mágicas do leite Gogoat, ainda não se sabe, pensou Naoki. Teremos que esperar para ver. Naoki voltou a se concentrar na tarefa em questão, concentrando-se em ordenhar Milton. Definitivamente havia uma técnica para isso, apertar ritmicamente o Uber de cima para baixo para extrair o leite com eficiência. Graças à sua experiência ordenhando Cido, Naoki achou o processo simples, embora fisicamente exigente. No entanto, logo percebeu que o ritmo era mais lento do que o esperado. Quando encheu o balde de 20 litros de leite, Naoki estava exausto. Suas costas e cintura doíam, e suas pernas e pés estavam dormentes. Uma rápida olhada no relógio fez seus olhos se arregalarem em descrença.
Já faz meia hora? Levava meia hora para ordenhar apenas 1 Milton. Se ele tivesse que ordenhar 10 Milton, só para ordenhar levaria 5 horas. É muito cansativo. Não, eu definitivamente preciso ir à cidade e ver se há um dispositivo automático de ordem à venda, decidiu Naoki, levantando-se e esticando seus membros doloridos. Após um momento de recuperação, Naoki ordenou que Koraidon, que estava esperando por perto e estava quase cochilando, movesse o balde de leite. Ah, nossa! Ao receber a tarefa, Koraidon imediatamente se transformou em sua forma de combate, carregando sem esforço o balde de leite para fora da casa Pokémon. Naoki o seguiu guiando Milton para fora. Zack só poderia pegar a mercadoria à noite, o que significava que Naoki só poderia trazer o segundo Milton para fazer companhia a este amanhã. Naoki pensou em como os dois Pokémon produziam leite e imaginou que seu Cido, com seu temperamento dócil, poderia se dar bem com Milton. Então ele decidiu apresentá-los. O tempo estava perfeito, ensolarado e com temperatura amena, nem muito quente nem muito frio. Às 9 da manhã, o rancho fervilhava de vida. O diligente Combé já havia voado para coletar mel. Palmi também foi ao galinheiro para começar a pastorear as galinhas. Com o tempo, Palmi se tornou bastante habilidosa no manejo das galinhas. Ao lado da terra cultivada, Dragonite praticava seus movimentos baseados no clima. De olhos fechados, estava totalmente imerso no processo, agitando suas patas gordinhas à sua frente como se estivesse tocando um piano invisível. A terra cultivada tornou-se seu palco, e a chuva suas teclas, criando uma bela sinfonia que nutriu as plantações em crescimento. Milton observava a cena com curiosidade. Naoki percebeu e sorriu dizendo, é o Dragonite. Ele está treinando aqui no rancho. Milo respondeu Milton, acenando em reconhecimento. Nesse momento, Milton sentiu de repente uma aura poderosa, quase avassaladora vindo de perto. Virou a cabeça e viu um pedaço de grama brilhante ao longe. Ali, 3 Pokémon envoltos em uma luz densa e radiante rolavam pela grama. A intensa energia que emanava deles tornava impossível ver suas formas com clareza. A aura era aterrorizante, do tipo que só poderia vir de Pokémon muito poderosos e possivelmente violentos. Imagens de 3 valentões ferozes passaram pela mente de Milton, deixando-o atordoado e paralisado. No entanto, Naoki, já acostumado com a cena, gritou para o trio, ei, parem com isso. Estou apresentando a vocês um novo parceiro. Ao ouvir a voz de Naoki, os Cido pararam de rolar de brincadeira e em uníssono, correram pela grama verde em direção a Naoki e Milton. Quando Cido se aproximou, Milton finalmente os viu com clareza. Não eram os valentões violentos que ele imaginara, mas 3 Cidos adoráveis? Milton ficou ainda mais surpreso. Como um Pokémon tão fofo pode emitir uma aura tão assustadora? Naoki tinha planejado apresentar Milton ao Cido, mas vê-los brilhando em verde o fez parar surpreso e confuso. Ontem mesmo, quando os Cido estavam brincando, eles não estavam brilhando, pensou. Será que há muita energia do tipo grama nos corpos deles, e ela está começando a vazar? Naoki se perguntou enquanto estreitava os olhos, mudando de abordagem. Você se sente desconfortável em algum lugar? Perguntou. Os 3 Cidos balançaram a cabeça em uníssono. Um deles se levantou animado e gritou para Naoki, baia baia. Aprendeu um novo movimento, percebeu Naoki. Ele arqueou uma sobrancelha, intrigado. Mostre-me. O Cido deu alguns passos para trás, observando atentamente a distância entre ele e Naoki, como se estivesse com medo de machucá-lo acidentalmente. Depois de recuar um pouco mais, pareceu satisfeito. Certo, isso deve ser o suficiente. O Cido concentrou-se e prendeu a respiração, fazendo com que a energia do tipo grama em seu corpo aumentasse. De repente, 2 videiras esguias, semelhantes a chicotes, brotaram, curvando-se graciosamente. Como Naoki observou, o nome do movimento lhe veio à mente. Chicote de vinha? Mas eu não sabia que Cido conhecia esse movimento. Ele ficou um pouco surpreso, mas antes que pudesse processar, o Cido se moveu novamente. Sob a imensa amplificação da energia do tipo grama, os 2 chicotes de videira ficaram mais grossos e maiores, atingindo um tamanho quase ridículo. Naoki ficou surpreso quando Cido brandiu o super chicote de vinha que havia se tornado tão grosso quanto uma piton gigante. Com o baia determinado, ele desceu o enorme chicote com um movimento feroz. Houve um estrondo alto, e o chão pareceu tremer com o impacto. Milton, que estava por perto, foi tão abalado que quicou levemente no chão. Caiu de volta, encarando com os olhos arregalados e chocados o Cido, que agora segurava calmamente o chicote de videira. Monstro! Milton pensou, completamente atordoado com o que acabará de testemunhar. Capítulo 88 – Encontro Invisível. Milton não pôde deixar de ficar perplexo. Por que um Pokémon tão fofo e pequeno usaria um movimento tão brutal? A força do ataque deixou Milton confuso, perplexo e questionando tudo. Naoki, por outro lado, mergulhou em profunda reflexão. O movimento que Cido acabará de executar era impressionante, mas não parecia corresponder às descrições da planta frenética ou do chicote de poder. Parecia mais uma manifestação extrema do chicote de vinha, levado ao limite. Isso pode ser devido à abundante energia do tipo grama no meu Cido, especulou Naoki. Talvez a grande quantidade de energia esteja causando uma transformação. Ao observar os 3 Cidos brilhantes, Naoki começou a suspeitar que eles estavam à beira da evolução. O brilho poderia ser um sinal de que estavam prestes a se transformar em Gogoat. A ideia de quão poderosos eles poderiam se tornar após a evolução encheu Naoki de expectativa. Gradualmente, à medida que a energia do tipo grama no Cido era consumida, a luz verde ao redor deles começou a desaparecer. Naoki decidiu que era a hora de apresentar Milton de verdade. Virou-se para o Cido e disse, esta é Milton. Ela chegou ontem ao rancho e ainda está se acostumando ao ambiente. Conto com você para cuidar dela.
Os 3 Sidos baliram alegremente, aceitando a tarefa com entusiasmo. Pareciam animados com a perspectiva de receber um novo amigo. Ótimo, é isso que eu gosto de ouvir, disse Naoki, assentindo satisfeito. Com Hamilton agora em boa companhia, Naoki decidiu que era a hora de ir à cidade e pesquisar sobre uma máquina de ordem automática. A ideia de ordenhar manualmente várias Newtons por hora a fio era assustadora, e ele sabia que precisava de uma solução mais eficiente. Naoki guardou suas ferramentas na lavanderia e foi até a frente do rancho. Lá, viu o Ciclizar brincando de perseguir borboletas na grama. Ciclizar, acompanhe-me até a cidade, gritou Naoki. O Ciclizar parou no meio do caminho, deitando-se lentamente e se transformando em sua forma de motocicleta. Gá, respondeu ele, pronto para ir. Assim que Naoki estava prestes a pular, um rugido alto ecoou pela área. Ah, nossa! Naoki e o Ciclizar se viraram e viram Coraidon se aproximando, parecendo determinado. Mas à medida que se aproximava, sua expressão se transformou em uma de leve frustração, enquanto ele reclamava. Ah, nossa! Naoki de repente se lembrou de que havia montado em Ciclizar ontem, o que significava que hoje era a vez de Coraidon. Ele deu um tapa na testa ao perceber, sorrindo timidamente. Desculpe por isso, Coraidon. Tem tanta coisa acontecendo no rancho que eu esqueci. Ah, que pena! Coraidon exclamou, perdoando-o rapidamente. Como estava ajudando com o leite mais cedo, Coraidon trocou o modo de combate pelo modo de montaria. Agora, com um pouco de arrogância, virou-se e gesticulou para Naoki subir, claramente apreciando seu papel. Naoki subiu, um pouco desamparado, mas divertido com o comportamento de Coraidon. Ciclizar, enquanto isso, observava com uma expressão de decepção. Gá, suspirou suavemente. Naoki só conseguiu balançar a cabeça. Graças a Deus, Dragonite não é tão carente quanto esses dois, pensou. Escolher entre 3 Pokémon ansiosos por transporte seria um verdadeiro dilema. Talvez este seja um dos pequenos desafios de ter tantos Pokémon por perto, Naoki refletiu. Ele sabia que tinha sorte de nenhum de seus Pokémon ser excessivamente possessivo, o que tornaria as coisas muito mais complicadas. Diante do angustiado Ciclizar, Naoki gentilmente confortou a criatura até que ela recuperasse seu ânimo normal e ansiosamente saiu para perseguir borboletas na grama. Sentado nas costas de Coraidon, Naoki suspirou fracamente. Estou tão exausto. Mal consigo continuar. Coraidon flexionou suas garras poderosas e começou a correr em direção à cidade. Ao ouvir as palavras de Naoki, virou a cabeça ligeiramente, soltando um curioso "ah". Naoki de repente teve uma ideia. Coraidon, você acha que humanos conseguiriam aprender a criar clones de sombra como alguns Pokémon fazem? Segundo algumas teorias, os humanos neste mundo também são considerados um tipo de Pokémon, certo? Já houve até histórias de humanos se casando com Pokémon e tendo filhos. Isso é, sinceramente, meio assustador. Refletindo sobre isso, Naoki murmurou para si mesmo. Mesmo que eu não seja alguém que julgue as preferências dos outros, ainda assim recomendo consultar um médico. Coraidon não conseguiu dar uma resposta definitiva, é claro. Mas Naoki fez a pergunta mais por mera curiosidade do que por qualquer outra coisa, sem esperar uma resposta séria. Agora seu foco se voltou para os próprios braços. Depois de passar o dia inteiro trabalhando no rancho, bebendo leite Moomoo de alto teor calórico e comendo bifes crocantes, ele percebeu que havia engordado um pouco desde que chegará a este mundo. Ordenhar Sido também havia exercitado seus braços. Naoki sentiu que se continuasse assim, poderia acabar parecendo um forte fazendeiro do interior. Nesse momento, um jovem de boné de beisebol com um fuecoco no ombro passou correndo pela beira da estrada. Naoki achou um pouco estranho. Será que os jovens de hoje em dia correm de cabeça erguida sem nem olhar por onde andam? Observando o ritmo energético do jovem, Naoki não pôde deixar de suspirar. O tempo realmente voa, não sou mais uma criança. Fuecoco, você viu alguma coisa passando por nós? Perguntou o jovem de boné de beisebol, parando no meio do caminho para olhar para a estrada rural, com confusão evidente em seus olhos. O Fuecoco em seu ombro abriu a boca e um pequeno fio de chama saiu de suas narinas. Que estranho. Foi só a minha imaginação, murmurou Max. Deixando de lado as dúvidas, voltou a atenção para o Fletching voando tranquilamente no céu. Deixa pra lá, o mais importante agora é pegar aquele Fletching. Fletching, um Pokémon do tipo normal e voador, evoluir para o incrível Talonflame. Já fazia o 3º dia desde que Max partirá da Academia Naranja. Ele avistara o Fletching durante suas viagens perto da cidade e o seguia desde então, na esperança de eventualmente capturar um Fletching. Era uma estrada rural rústica com árvores esparsas e grama ladeando ambos os lados. Embora alguns Pokémon selvagens vivessem na área, Max não se interessava por eles. Seu único foco era o Fletching. O Fletching pousou em uma grande árvore. Ao ver isso, o coração de Max disparou de excitação. Ótima oportunidade. Fuecoco, use brasa. Max ordenou, mal parando para recuperar o fôlego. O Fuecoco mirou, uma pequena chama se formou em sua boca antes de disparar em direção ao Fletching. O ataque da brasa errou o alvo, e o barulho assustou Fletching. Ele rapidamente examinou a área, bateu as asas e decolou. Ah, eu errei. Max gemeu de frustração, cerrando os dentes. Mas a imagem de si mesmo voando pelos céus da região de Paldea em uma magnífica Talonflame preencheu sua mente, reacendendo sua determinação. Continue perseguindo. Ele incentivou Fuecoco enquanto eles saíam correndo novamente. Logo, um pasto cercado apareceu à frente. O Fletching voou para dentro e pousou no telhado de uma casa de madeira. Max parou na entrada do rancho e notou uma placa acima com as palavras Rancho do Naoki escritas. Seus olhos então vagaram para dentro. O que chamou sua atenção em seguida foi um Dragonite parado perto de um campo, aparentemente rezando por chuva. Os olhos de Max se arregalaram de espanto. Isso é, um Dragonite?
Capítulo 89. Caça ao tesouro. A garoa continuava a cair suavemente do céu, transformando-se em nutrientes que lentamente nutriam as plantações no solo. Assim que a rega terminou, o Dragonite parou, sentou-se na grama e começou a descansar. De repente, as nuvens escuras começaram a se dispersar, revelando um céu claro e ensolarado. A luz dourada do sol brilhou, formando um lindo arco-íris sobre as terras agrícolas. Max ficou ali, olhando com admiração para a cena. Um Dragonite é um Pokémon raro. Como pode haver um Dragonite aqui? Ele era mantido por alguém? Se sim, quem era o dono? Seria o fazendeiro que era dono deste rancho? Max não conseguia acreditar que um fazendeiro comum pudesse capturar um Pokémon tão poderoso e raro como o Dragonite. Talvez o filho ou a filha do fazendeiro tivesse capturado em outro lugar. E pensar que esse Dragonite estava mesmo sendo usado para regar as plantas. Max ficou pasmo. Meu Deus! Usar um Pokémon raro como o Dragonite para trabalhos agrícolas não é um desperdício de seu incrível potencial? A fúria fervilhava no coração de Max, mas ele rapidamente se lembrou do verdadeiro motivo de ter vindo ali. Ele olhou para o telhado, onde o Fletching ainda estava empoleirado, alisando calmamente as penas. Max queria capturá-lo imediatamente, mas suas boas maneiras o impediram de invadir a propriedade alheia. Naquele momento, um Butterfree, empoleirado sob o beiral, notou o garoto humano lá fora. A princípio, o Butterfree ficou um pouco confuso. Então, bateu as asas, voou na frente do menino e perguntou, Mei? Ao ver Butterfree se aproximando, Max percebeu que poderia ser outro Pokémon morando no rancho. Ele perguntou educadamente, com licença, sou um treinador Pokémon. O dono deste rancho está em casa? Butterfree balançou a cabeça levemente, então olhou para a cidade e disse ao garoto. Max se virou e olhou na direção que Butterfree indicou, imaginando. Você quer dizer que o fazendeiro foi para a cidade e não vai voltar por um tempo? Butterfree assentiu. Certo. Max pensou por um momento. Já que o fazendeiro tinha ido à cidade, eles deveriam voltar em breve. O Fletching ainda não tinha ido embora, então ele decidiu que poderia esperar um pouco ali. Enquanto isso, na cidade, do lado de fora da carpintaria de Cora, Naoki estava parado na frente de Cora. Hoje, Cora estava vestindo uma camisa verde clara e um short de trabalho, que combinado com seu longo cabelo rosa, a faziam parecer nova e animada. Ela olhou para Naoki e perguntou, uma máquina de ordem automática? Naoki assentiu ansiosamente. Sim, vocês vendem aqui? Desculpe, não respondeu Cora, balançando a cabeça. Mas você pode encontrar um na loja da cidade que vende vários equipamentos e ferramentas. Tudo bem, disse Naoki com um toque de decepção. Agradeceu a Cora e foi para a cidade. Depois de vagar por um tempo, ele finalmente encontrou a loja em uma rua tranquila. O dono da loja era um homem de meia idade, sentado em uma cadeira de rodas. Ao lado dele, havia um Pokémon que parecia um grande sino com corpo de bronze. Quando Naoki explicou por que estava ali, o velho apontou para uma prateleira e disse, aquele é o Bronzong. Por favor, me ajude a pegá-lo para este cliente. O Bronzong emitiu um zumbido levemente abafado, e uma suave luz azul brilhou de seu corpo. Usando seus poderes telecinéticos, ele cuidadosamente levantou uma caixa da prateleira e a levou para Naoki. Naoki abriu a caixa e olhou dentro, encontrando um dispositivo de aparência bastante incomum aninhado dentro. Parecia um bambolê, com um suporte cilíndrico na frente e 4 objetos semelhantes a ventosas dentro. O homem explicou, é isso aí. É muito fácil de usar. Basta colocá-lo na cintura de um Milton, e a máquina na frente espreme o leite automaticamente e o coleta. Parecia incrivelmente conveniente, então Naoki perguntou, quanto custa? O homem respondeu, 4.000 Pokédólares. Tudo bem. Naoki pensou por um momento e disse, voltarei para comprá-lo em alguns dias. Ele havia comprado um Milton recentemente, mas seus fundos estavam acabando. O homem assentiu e perguntou, você é fazendeiro por aqui? Nunca te vi por aqui antes. Naoki sorriu, eu me mudei para cá há pouco tempo. Naquele momento, o homem pareceu se lembrar de algo e rapidamente perguntou, é o rancho Naoki? Como você sabia? Naoki ficou um pouco surpreso. Quando o homem percebeu que seu palpite estava correto, sua atitude tornou-se muito mais amigável. Ele sorriu calorosamente. Já comprei leite Gogoat da sua fazenda antes. Meu Bronzong foi gravemente ferido em uma batalha há algum tempo e nunca se recuperou totalmente. Mas depois de beber seu leite Gogoat por alguns dias, ele me disse que aqueles ferimentos antigos foram gradualmente curados e seu ânimo melhorou muito. Perguntei ao Zack, e ele disse que o leite Gogoat veio do seu rancho. Devo tudo ao seu leite Gogoat. Aliás, gostaria de lhe dar esta máquina de ordem automática de graça como prova da minha gratidão. Naoki ficou surpreso. Não é um pouco demais? Bobagem. O homem insistiu sinceramente. Bronzong está comigo desde os meus 10 anos de idade. Nada é mais importante do que a saúde dele. Você tem que aceitar isso. Ao ouvir isso, Bronzong soltou um som de sino levemente alegre. Naoki ficou parado ali por um momento comovido com o gesto, antes de sorrir agradecido. Obrigado então. Com a grande caixa na mão, Naoki subiu em Koraidon. O lojista e Bronzong saíram para se despedir deles. Aliás, além de máquinas de ordenha, também vendo processadores de queijo, máquinas de geleia, máquinas de processamento de madeira, máquinas de corte de pedras e outros equipamentos. Se precisar de algum deles, é só passar aqui que eu te dou um desconto. Naoki sorriu e assentiu, eu vou. O lojista retribuiu o sorriso e acenou. Adeus. Naoki repetiu a despedida. Adeus. Enquanto observava Naoki e Koraidon se afastarem, o lojista soltou um suspiro lento e aliviado. Que ótimo, murmurou para si mesmo. Bronzong se feriu por causa dele. Esse incidente foi o motivo pelo qual ele desistiu de ser treinador Pokémon e retornou à sua cidade natal, carregado de culpa. Décadas atrás, a tecnologia médica não era tão avançada quanto agora, e os ferimentos de Bronzong não puderam ser tratados a tempo. Com o passar dos anos, os danos se tornaram permanentes.
Para o lojista, nada importava mais que o bem-estar de Bronzong. Ele olhou para Bronzong ao seu lado e naquele momento, Bronzong olhou de volta para ele. Na rua silenciosa e desgastada, o homem franziu a testa ligeiramente e estendeu a mão para tocar delicadamente o corpo de Bronzong. Sinto muito, velho amigo, disse ele suavemente, com a voz carregada de arrependimento. Bronzong vibrou suavemente, como se dissesse, está tudo bem. Nunca culpou seu treinador. Koraidon se moveu rapidamente e em pouco tempo eles retornaram ao rancho. Ao se aproximarem, Naoki notou um garoto parado no portão da fazenda, vestindo o uniforme da Academia Naranja. O garoto olhava para dentro com uma expressão de choque no rosto. Naoki levantou uma sobrancelha levemente, curioso sobre o que havia chamado a atenção do garoto. Capítulo 90. Você será meu Pokémon. Ao ouvir o barulho atrás de si, Max, que estava observando a área, se assustou. Ele se virou rapidamente e viu um jovem imponente de cabelos negros parado atrás dele. O jovem vestia um traje de trabalho azul e estava montado em um Pokémon poderoso, vermelho e de aparência feroz que irradiava uma aura selvagem e indomável. A intensidade da aura atingiu Max como uma onda, fazendo-o engolir em seco nervoso. O Fuecoco empoleirado em seu ombro começou a tremer de medo. Naquele momento, Max observou o jovem acariciar gentilmente o Pokémon e dizer: Koraidon, não assuste as pessoas. O Pokémon, chamado Koraidon, imediatamente suavizou sua atitude e abaixou a cabeça. Olá, meu nome é Max e sou aluno da Academia Naranja. Max se apresentou. Eu estava perseguindo um Fletchling que voou para este rancho e esperava pegá-lo. Naoki olhou na direção em que Max estava olhando e avistou o pequeno Fletchling cochilando no telhado de sua casa. Você é um aluno novo? Perguntou Naoki. Max assentiu fracamente. Sim, comecei este ano. Este Fuecoco é o primeiro Pokémon que recebi da escola. Naoki assentiu levemente. Desmontou de Koraidon, carregou a caixa nas mãos e começou a caminhar em direção à casa, com Koraidon logo atrás. Disse Naoki, virando-se para olhar para Max. Se você quer pegar aquele Fletchling, não vai conseguir ficar aí parado. Ah, certo. Max respondeu instintivamente e rapidamente o seguiu, com licença. Naoki colocou a caixa contendo a máquina de ordem automática dentro da casa Pokémon. Max ficou na grama, observando os movimentos de Naoki, e um pensamento cruzou sua mente. Este fazendeiro definitivamente não é um fazendeiro comum. Por que um fazendeiro comum usaria um Pokémon como o Dragonite para regar os campos? Isso é muito extravagante. E aquele Pokémon vermelho que o segue, sua constituição musculosa e presença poderosa são tudo menos comuns. Além disso, Naoki parecia muito jovem e solteiro, então era improvável que o Dragonite pertencesse a um filho ou filha. Isso deixou apenas uma possibilidade. Neste rancho, seja Dragonite, Butterfree ou Koraidon, todos são seus Pokémon. Mas agora não era hora de pensar nisso. Max olhou para o Fletchling, pensando em como poderia domesticá-lo. Quando Naoki retornou, ele encontrou Max parado na grama, perdido em pensamentos. Naoki levantou uma sobrancelha e perguntou: Você sabe como capturar Pokémon? Claro, eu aprendi na escola. Max respondeu. Ele sabia que para capturar um Pokémon, normalmente você precisava batalhar com ele, demonstrar sua força e então usar uma Pokébola para capturá-lo. Mas o Fletchling estava muito longe e com apenas um Pokémon Fuecoco, Max não conseguiu alcançá-lo. Naoki conseguia simpatizar com a situação de Max. Capturar um Pokémon é algo que um treinador deve fazer sozinho. Ninguém mais pode realmente ajudar naquele momento. Ao ver Max com uma expressão perdida, Naoki refletiu sobre a situação. Logo, uma ideia lhe ocorreu. Acho que posso ter uma solução, disse Naoki. O que foi? Perguntou Max, virando a cabeça, confuso. Naoki olhou para o Fletchling empoleirado no telhado. Posso fazer meu Pokémon se comunicar com o Fletchling e ver se ele está disposto a te dar uma chance. Sério? Você consegue fazer isso? Os olhos de Max se arregalaram de surpresa. Naoki sorriu. Existem diferentes maneiras de capturar Pokémon. Alguns Pokémon precisam ser desafiados em batalha, enquanto outros podem ser persuadidos a se juntar a você por um motivo diferente, como comida ou companhia. Max de repente percebeu a variedade de abordagens que se pode adotar e então disse, agradecido, muito obrigado. Eu realmente aprecio isso. Naoki assentiu e chamou Butterfree, explicando a situação. Depois de ouvir, Butterfree voou até o telhado onde o Fletchling descansava. O movimento assustou o Fletchling, que rapidamente abriu os olhos e olhou ao redor com cautela. Butterfree, no entanto, não se aproximou agressivamente. Pairou no ar, iniciando uma conversa gentil e calma com o pequeno Fletchling. Butterfree gorjeou. Chiu. O Fletchling inclinou a cabeça ligeiramente confuso. Depois de alguns instantes, pareceu entender o que Butterfree estava dizendo e olhou para Max, que estava parado no chão, com o rosto cheio de esperança. Max cerrou os punhos, claramente ansioso para fazer de Fletchling seu Pokémon. O passarinho inclinou a cabeça, observando Max por um tempo, e então deu uma resposta em tom de pio. Chiu. Butterfree voltou para Naoki e assentiu alegremente, indicando que Fletchling estava disposto a dar uma chance a Max. Confirmou Butterfree. Pouco depois, o Fletchling voou até o chão, pousando suavemente na frente de Max. Parece que está disposto a testar sua força, disse Naoki com um sorriso. Incrível, exclamou Max, claramente animado. Então, chamou Fletchling. Vou provar minha força para você, eu prometo. A batalha estava prestes a começar. Naoki se afastou, cedendo a área gramada para Max e Fletchling lutarem. Ele se encostou em Koraidon e observou com interesse. Como um treinador que estava apenas começando sua jornada, o estilo de luta de Max era direto e direto. Sem árbitros ou juízes, a batalha começou imediatamente. Max deu o comando para Fuecoco. Fuecoco, use brasa. Fuecoco entrou em ação.
Abriu a boca, reunindo um pequeno aglomerado de faíscas de fogo, e as disparou em direção a Fletching. Assim que a batalha começou, o Fletching fez seu movimento, mas foi uma fração de segundo mais lento que Fuecoco. As faíscas do ataque brasa de Fuecoco atingiram o Fletching diretamente, fazendo-o recuar. Percebendo a oportunidade, Max aproveitou a oportunidade, pronto para lançar outro ataque. Mas de repente, uma luz branca brilhou ao redor do Fletching enquanto ele disparava para frente com uma velocidade incrível, atingindo Fuecoco com um ataque rápido. Fuecoco estremeceu de dor, mas viu uma oportunidade quando o Fletching diminuiu a distância. Abriu bem a boca, uma luz fraca se formou dentro, e mordeu o Fletching com força com seus dentes afiados, um ataque de mordida na hora certa. O Fletching ficou gravemente ferido e caiu na grama, lutando para se levantar. Agora é a minha chance, pensou Max, aproveitando a oportunidade. Rapidamente tirou uma pokebola vazia do bolso e jogou-a no Fletching enfraquecido. A pokebola atingiu o alvo, encapsulando o Fletching dentro dela. Ela balançou no chão algumas vezes antes de parar, sinalizando que a captura foi bem sucedida. O coração de Max disparou de excitação ao perceber o que acabará de acontecer. Peguei o Fletching, gritou ele, correndo para pegar a pokebola que agora continha seu novo parceiro. Ele se virou para Naoki com os olhos cheios de gratidão. Muito obrigado, Sr. Naoki. Eu não teria conseguido sem a sua ajuda. Naoki sorriu e fez sinal de positivo. Você foi ótimo. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.